Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Pacheco esvazia MP da reoneração com impacto de 10 bi. Presidente do Senado deixa caducar trechos sobre a alíquota de municípios, o que pode significar perda de arrecadação. Você vê que vai evoluindo, eu diria, a imposição de outras vontades que não a do Executivo na questão da reforma tributária. Não é tão simples assim. São milhares de interesses em jogo. Alguns para manter os seus privilégios, se é que são privilégios, outros para obter novos privilégios e outros ainda tentando sobreviver, tentando avançar, tentando se aproveitar, no bom sentido, da reforma tributária para obter mais alguma coisinha para o seu lado. O Estadão está aqui com uma manchete, uma foto internacional. Ataque atribuído a Israel em Damasco eleva a tensão no Oriente Médio. E embaixo, a grande manchete do jornal, mas está abaixo da dobra: após apagões, governo age para cancelar contrato da Enel em São Paulo. Essa Enel não funciona mesmo. Por mais simpatia que os italianos possam irradiar, possam nos contagiar, realmente essa Enel é lamentável. Vamos ver se alguém traz luzes para uma nova empresa. Eu não acredito muito que eles tenham coragem de tirar a Enel. Em todo caso, perto de eleições, num momento desse tipo, vale a pena agitar a bandeira de que vamos punir essa empresa estrangeira que não consegue cumprir as suas obrigações, etc., etc. Nem se ela tiver razão, não tem, né? Porque a demora para ressuscitar a luz em São Paulo é um negócio absurdo, totalmente absurdo, incompatível com a modernidade, incompatível com qualquer empresa que tenha a responsabilidade do fornecimento de energia elétrica. Isso é uma vergonha. Valor. Aí o Valor traz as virtudes e os problemas da economia. Dólar supera 5,05 centavos e Banco Central fará intervenção no mercado de câmbio. Autoridade monetária anunciou um leilão extraordinário de swap cambial que pode girar 1 bi de dólares. Moeda americana sobe 4,26% ante o real no ano. Conclusão, não é uma notícia boa para o Brasil. Não é uma notícia. Quer ver? Eu vou ler o comecinho. É complicado mesmo, é quase para iniciados. O dólar iniciou o segundo trimestre sob forte pressão, negociado acima de 5,05, maior cotação desde outubro do ano passado. Dados econômicos mais fortes que o esperado dos Estados Unidos, além de declarações de dirigentes do Federal Reserve, aumentaram a apreensão dos investidores com um cenário de juros altos
por mais tempo no país, o que impulsionou a cotação da moeda americana em todo o mundo. No momento mais tenso do dia, a cotação chegou a R$ 5,07, para encerrar as operações a 5,059, com valorização de 0,87. No ano, o dólar acumula alta de 4,26% ante a divisa brasileira. Nesse cenário, o Banco Central anunciou sua primeira intervenção no mercado de câmbio desde dezembro de 2022. É um tratamento de choque. É um tratamento de choque para evitar o pior. O Banco Central entra comprando ou vendendo moeda para regulamentar o mercado. Não vou avançar muito nisso. É para os iniciados, eles já têm informação básica, e não vou ficar enchendo você com essa economia que usa um palavrório que pouca gente entende. Economia, economês e juridiquês são duas línguas que urgentemente precisam de tradução para que o homem comum, para que o cidadão ou a cidadã comuns consigam entendê-los. Metrô e trens ainda sofrem com o efeito da pandemia. 4 anos após a chegada da Covid-19 ao Brasil, o movimento nos metrôs e trens urbanos do país segue 24% menor do que antes da pandemia. No ano passado, foram 2 bilhões e 480 milhões de viagens, alta de 6% sobre 2022, mas ainda inferior a 2019, segundo a Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos. A adoção do home office nas empresas é apontada como a principal causa para a queda da demanda, uma vez que 65% das viagens estão relacionadas ao trabalho. Você vê como ainda se faz presente em vários setores da vida brasileira a Covid-19. Saúde, saúde. Tem alguém aí que pegou a minha alergia. Tem uma notícia que eu acho importante, está aqui na Folha, tem uma foto aqui, ó, na porta aberta, olhando aqui, doutor Moro, relator vota contra a cassação de Moro e rebate teses de PT e PL. Bom, é o seguinte. Primeiro, querem caçar o Moro de qualquer jeito. Se você olhar essa tal frente que se formou contra o Moro e que deu início a esse processo, acusando o senador de, na pré-campanha, ter abusado do poder econômico, se você olhar o conjunto, você vai ver que abrange da direita à esquerda, PL ao PT, está todo mundo envolvido, né? Tudo que você possa imaginar que represente o andar de cima da sociedade brasileira, da elite brasileira, você vai ver que esse pessoal se une contra o Moro. É uma espécie de vingança, para quem ousou mexer com determinados privilégios. E como? Aplicando a lei. Ele, como juiz, apenas aplicou a lei. Coisa que não acontecia no Brasil há muito tempo, se é que algum dia aconteceu. Desculpe, eu vou tossir.
O relator, está aqui, o ex-juiz e senador deixa seu gabinete em Brasília no dia que o TRE começou a julgar ações que o acusam de abuso do poder econômico na pré-campanha de 2022. Aí está na A4. Quando você vê a fala do relator, um juiz que eu não conheço, mas que parece buscar a verdade jurídica, que também é confusa, se é que ela existe, a justiça justa, será que ela existe? Você percebe que o processo é um processo realmente de caráter político. Esse processo contra Moro, isso pode escrever, é político desde as suas origens. É uma retaliação para quem ousou passar o Brasil a limpo. Errou, teve erros, mas não teve só erros, teve mais acertos, né? Mostrou os intestinos da corrupção brasileira instalada na política e na economia. Instalada na política e na economia. Previsões. Eu não consigo fazer uma previsão de como a Justiça do Paraná vai agir em relação a Moro. O processo continua amanhã, alguém pediu vistas, estou procurando aqui o nome do... o juiz relator é Luciano Carrasco Falavinha, votou contra o pedido de cassação. A sessão foi encerrada na sequência e o julgamento será retomado na quarta-feira. Alguém pediu vista. Qualquer que seja o resultado, digamos que deu uma luz, né, no TRE de Curitiba, um acesso de bom senso, e aí o Moro saia livrinho dessa história, desmintam que ele tenha se utilizado do poder econômico, etc, etc. Aí isso vai para o STJ. Aí que eu quero ver o que vai acontecer, se não for, se não tiver um problema constitucional que leve não, vai para o TSE, desculpe, vai para o TSE. E no TSE, meus filhos e minhas filhas, aí ele não tem chance, viu? TSE está com a faca entre os dentes, esperando a chegada, que parece fatal, de Moro naquele tribunal. Então, ainda continua o meu vaticínio de que seria uma surpresa se ele fosse, de fato, inocentado. Seria uma grande surpresa, seria uma gigantesca surpresa. Então, é uma decisão política profunda, né, da alma, né, que vem da alma da política brasileira, da alma mais baixa, mais subterrânea, mais sórdida, de caçar esse homem que teve a ousadia de cumprir o seu dever de juiz e tentar colocar o país dentro de um controle aceitável, digamos assim, da corrupção. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou falar o que não quero e não precisa, né? Ainda não precisa. Ontem um amigo meu mandou uma mensagem dizendo assim: estou ansioso para ver
para ouvir qual será a sua opinião sobre o voto do relator Moro. Estou ansioso. E eu respondi, eu também. Quer dizer, estamos pisando em ovos e não são ovos de Páscoa. STF forma a maioria contra a tese de militares como poder moderador. Pronto, o STF, até ele mudar de posição, decide que os militares não são poder moderador. Julgamento de ação apresentado em 2020 pelo PDT ocorre no plenário virtual da Corte até o próximo dia 8. Aí vem outra história, que há 6 anos, né, o STF tomou uma decisão e agora está voltando atrás com outra decisão. Eu não quero entrar no mérito, mas cria insegurança jurídica quando o próprio STF, 6 anos depois, muda de posição. Então é assim, o Supremo busca ampliar poderes com foro especial e a oposição reage no Congresso. O julgamento da ação que discute a ampliação do alcance do foro especial no STF, Supremo Tribunal Federal, tem potencial de ampliar os poderes dos ministros diante do Congresso Nacional e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. O avanço do tema na Corte já provocou reação de integrantes da oposição que ameaçam votar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que restringe o foro caso o Supremo altere as regras atuais. O que é a tendência? Eu vou explicar esquematicamente de maneira muito simples. Quando alguém que tinha foro privilegiado acabava com o foro privilegiado, por exemplo, um deputado que deixava de ser deputado, o processo que ele tinha sofrido por ser deputado no Supremo começava de novo lá embaixo, na primeira instância, garantindo no frigir dos ovos a impunidade. Agora o Supremo percebeu isso, né, e quer mudar. Dizem que quer mudar, que é para pegar o Bolsonaro, que aí é a outra vingança que é o Bolsonaro. Então, ficaria como antes, mais ou menos como antes, que pode mudar uma ou outra coisa. Se alguém começar a ser julgado pelo STF, porque tem direito a foro especial, foro privilegiado, o processo vai até o fim no STF, não vai lá para baixo, começando tudo de novo, né? O que acaba garantindo, pelo tempo que leva o processo no Brasil, acaba garantindo a impunidade. Bom, tem uma coisa corajosa da Folha, um texto do Oscar Pilagallo, que é um escritor também, além de grande jornalista da Folha, que é o seguinte: maior parte da imprensa brasileira apoiou o golpe de 64. Está muito bem escrito, está muito claro, né? O jornal dele, a Folha de São Paulo, também apoiou, o Estadão, o Globo, a Última Hora não, o Correio da Manhã, que falecido, Jornal do Brasil, todo mundo apoiou. Os donos de jornais se encontraram, perceberam o perigo, se associaram e agora estão pedindo perdão, estão dizendo que a ditadura, blá, 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 mas que apoiaram. E tem detalhes muito chatos para os jornais, tem detalhes muito chatos. Depois houve mudanças e tal, o que parecia ser um caminho asfaltado e limpo para a chamada, na época, Revolução de 64,
passou por perturbações e aí, então, as coisas mudaram, os jornais mudaram a posição, o Estadão começou a publicar receitas no Jornal da Tarde, falecido Jornal da Tarde, e trechos de Camões em trechos censurados das suas publicações. Bom, teve uma coisa grave sob o aspecto de explosivo, que foi um ataque supostamente israelense, não está identificado, mas supostamente israelense, na Síria, ao consulado do Irã, onde havia altas patentes do exército iraniano. Tem um departamento do exército lá que é chamada revolucionária, né? Guarda Revolucionária, diz o Luiz. A Guarda Revolucionária é a elite das Forças Armadas do Irã. Quer ver? Irã acusa Tel Aviv de matar general em ataque contra a embaixada. Ataque aéreo contra a seção consular da Embaixada do Irã em Damasco, na Síria, matou nesta segunda-feira pelo menos 11 pessoas, disse a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Teherã atribui o bombardeio a Israel, informação corroborada por 4 militares de Tel Aviv ao jornal americano do New York Times. Em nota, a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que um dos mortos era Mohammad Reza Zahedi, alto comandante da Força Quds, responsável por operações no exterior. Será que foi sem querer? Evidente que não. Por trás das cortinas, Israel e Irã travam uma guerra. Ainda não é direta, mas pode se tornar. Por quê? O Irã busca o domínio da região. O Irã busca o domínio da região. A ditadura dos ayatolás, essa ditadura religiosa, resolveu o Shah, que foi derrubado pela revolução religiosa, pela revolução muçulmana iraniana, apoiava, tinha boas relações com Israel, mas aí o Irã fala em destruir Israel. Não é nem mais nem menos, é destruir Israel. E aí ela alimenta o Hamas, alimenta todos os movimentos terroristas que podem prejudicar e que combatem Israel. O Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Enfim, a situação é grave porque é um ataque mais direto, né? Israel tem bombardeado, tem tentado evitar que cheguem armas, tem tentado evitar que o Hezbollah se arme, tem atacado diretamente o Hezbollah no sul do Líbano, está nessa guerra com o Hamas, que são 2 braços do Irã, mas agora o ataque é um ataque, digamos, direto a membros do exército iraniano, que são consideradas figuras importantes no esquema de armas, no esquema militar iraniano. Tropas israelenses deixam o hospital em Gaza e Hamas afirma ter encontrado dezenas de corpos. Olha, continuam manifestações contra o Benjamin Netanyahu em Jerusalém e em outras cidades. Querem que ele acabe com a guerra, querem que ele consiga trazer para casa os reféns, enfim, a situação continua grave. Ele tem uma coalizão muito, muito frágil. A coalizão está brigando agora porque os religiosos
querem que o governo continue subsidiando jovens religiosos nas sinagogas e que eles, nas sinagogas não, nas escolas nas escolas de formação religiosa, e eles não querem participar disso. Enfim, um rolo peculiar em Israel que a Suprema Corte ficou contra os religiosos. Tem uma situação grave lá que coloca em xeque a coalizão de Netanyahu. Eu acho que ele tem condições de contornar, mas não é fácil. Outra coisa que está acontecendo perto daquela região é a derrota de Erdogan, né, do ditador, do presidente da Turquia, que na verdade acabou sendo um ditador. A oposição leva grandes cidades nas eleições e causa revés a Erdogan. Vitória do Partido Republicano do Povo é reflexo de crise inflacionária e críticas ao estilo autoritário do líder turco. Istambul transmitiu sua mensagem: a era da tutela de uma pessoa acabou. Quem falou isso foi Ekrem İmamoğlu, candidato do Partido Republicano do Povo, de oposição, que venceu o rival do AKP, Murat Kurum, por 12 pontos percentuais em Istambul, uma das mais importantes, se não a mais importante cidade da Turquia. A Alemanha regulamentou a maconha. A Alemanha regulou. Vocês vão se arrepender. Lembra, escreva, a Alemanha vai se arrepender. Porque ela regulamentou, permitiu, criou lá limites, pode plantar X, pode plantar Y, a Alemanha vai se arrepender, eu acho. A resultante disso não será boa. Biden apoia maconha para reconquistar voto de jovens. Campanha vê chance de diminuir rejeição em grupo essencial contra Trump. Quer dizer, a molecada está votando em quem quer liberar a maconha. Ai, meu Deus. Lei contra incitação ao ódio entra em vigor na Escócia sob críticas. Opositores da legislação, incluindo J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, temem ameaça à liberdade de expressão. E Israel aprovou uma lei que permite ao governo, permite ao executivo expulsar, fechar a Al Jazeera. Al Jazeera não é uma emissora de televisão livre e independente, é ligada ao governo do Catar, que recebe uma grana, e, segundo Israel, tem feito um noticiário distorcido, uma campanha contra Israel, etc., etc. Brasil e Argentina buscam rota via Bolívia para escoamento do gás natural de Vaca Muerta. É um desvio de caminho, não é nada mais importante. O problema é o Paraguai querendo aumentar o preço, o que ela recebe de dinheiro pela geração de Itaipu. E olha, tem uma coisinha que eu vou dizer rapidamente. Comunicações defende subsídio a crédito a empresas para TV 3.0. É um novo tipo de TV, além do 4K. Ela usa 4K, mas diz que é mais nítido, mais bonito, mais espetacular e que vai... Então, vamos ver se isso sai do papel. Véspera de eleição, a gente tem que tomar cuidado. Ora,
Na Finlândia teve um ataque numa escola, morreu uma criança. Ataque a tiros, essas coisas, morreu uma criança. Pacheco derruba a reoneração da folha de pagamento de municípios. Presidente do Senado tornou sem efeito o dispositivo de MP que aumentaria contribuições previdenciárias de prefeituras. Eleição faz milagre e certamente Lula e Fernando Haddad não gostaram dessa história. Deixa eu ver, pronto. Deixa eu dar aqui a lista de quem tomou café conosco. Evidentemente, eu não pude dar todas as notícias, né? Rosana Amorim, Noé da Costa, Davi Alexandre, Luciano Lima, Léo Nemaues, Ranilson Baldez, Luciano Cesário, Neucir José, Silvia Marques, Aguinaldo Santiago, Juracema Cesarete, Salvador Rocha, Sônia Brandão, Gilvan Anchieta, Cláudio Pinheiro, de Marudá, Pará, é isso mesmo, Marudá, Pará, Adelita Rolim, Fortaleza, Dercy Pierre, de São Paulo, e Cristina Felipato, de Umuarama, no Paraná. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã, aqui mesmo, em todas as nossas bases, em todas as nossas... no quê? Na plataformas, diz o Luiz. Voltamos com o Jornal do Boris. Bom dia, até amanhã.